Você já parou para se perguntar por que algumas pessoas parecem ter mais dinheiro e oportunidade do que as outras, enquanto outras vivem correndo atrás de oportunidades, só que o que elas mais acarretam é preocupação com o amanhã e as oportunidades e o dinheiro nunca vêm para sua vida? Hoje, nós vamos desvendar os segredos da riqueza revelado no clássico livro Pai Rico e Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. Prepare-se para uma jornada rumo à liberdade financeira, nesse clássico livro que já transformou a vida de muitas pessoas. Robert Kiyosaki, o autor do livro Pai Rico e Pai Pobre, ele cresceu com duas figuras paternas: seu pai biológico, que ele chama de pai pobre, e o pai do seu melhor amigo, o pai rico, que ele se refere no livro. Enquanto o pai pobre focava em segurança do emprego, gostava do que ganhava, o pai rico ele ensinava sobre a importância de investir em ativos para gerar renda passiva a curto, médio e a longo prazo, mas principalmente focado no longo prazo e não somente nas necessidades triviais do momento. Não que sejam todas triviais, mas quando se vive somente para as necessidades do momento, dificilmente consegue-se pensar em futuros investimentos. E essa dualidade do pai rico e do pai pobre, que o Robert Kiyosaki se refere no livro, ele traz vários ensinamentos, como por exemplo, qual que era a mentalidade do pai pobre? O pai biológico de Robert Kiyosaki representa uma mentalidade tradicional de buscar a segurança no emprego, de valorizar os títulos acadêmicos. Ele acreditava que esse processo, esse caminho, era o caminho natural para o sucesso financeiro, que era estudar, que era ter um bom emprego, garantir uma aposentadoria confortável. Esse era o caminho, essa era a mentalidade do pai pobre. Não significa que está errado, cada um decide o caminho que vai seguir. Mas é a analogia que Robert Kiyosaki usa para exemplificar os seus ensinamentos no livro Pai Rico e Pai Pobre. E qual que era o comportamento do pai pobre? Ele tendia a gastar a maior parte da sua renda priorizando os bens de consumo, como por exemplo, carros novos, casas grandes, ao invés de investir em investimentos que iriam lhe gerar renda futuramente. E o exemplo ali é um exemplo muito modesto, né? Carros novos e casas grandes. A maioria dos brasileiros, a maioria das pessoas não consegue nem investir num carro, não consegue nem investir na casa própria. Quem tem a casa própria no Brasil às vezes já é considerado classe média. Então, Robert Kiyosaki, para nós brasileiros, para a realidade do nosso país, até foi modesto demais em falar que o pai pobre investe em carro novo e casa nova. Mas quem tem a mentalidade de só investir em bens bens de consumo para o momento, é quem tem a mentalidade do pai pobre. Mas qual que era a mentalidade do pai rico? Por sua vez, ele tinha a visão muito mais ampla e estratégica sobre o dinheiro. Ele acreditava que a verdadeira riqueza vinha da geração de renda passiva através de ativos. E qual que eram os comportamentos do pai rico? Ao invés de gastar dinheiro com coisas momentâneas, o pai rico investia em ativos como imóveis, negócios e ações. Ele ensinava Robert Kiyosaki que o dinheiro devia trabalhar para ele e não ao contrário. Ele tinha uma mentalidade de liberdade e essa mentalidade proporcionava ao pai rico uma maior liberdade financeira, contrário do pai pobre, que ganhava o seu salário e gastava todo o seu salário nos seus bens de consumo para sobreviver. Ele usa essas duas referências, do pai rico e do pai pobre, para explicar a diferença entre ativos e passivos. Então vamos lá, ativos versus passivos. Ativos são como árvores frutíferas, elas produzem bons frutos, no caso, dinheiro. Preste atenção na analogia. Ao longo do tempo, são bens que você possui e que têm o potencial de gerar renda e valorização. Vai anotando os códigos. Por exemplo, você tem um imóvel alugado e esse imóvel ele te gera uma lucratividade ao longo do tempo e dos meses. Ou, por exemplo,
ações que pagam dividendos, ou um negócio próprio, até mesmo um livro, uma letra de uma música que você escreveu, que gera royalties ao longo do tempo. São considerados ativos estes exemplos que eu dei para vocês. Agora, por outro lado, que são passivos? São como buracos que drenam todo o seu dinheiro. São dívidas, são obrigações com banco, são empréstimos, cartão de crédito, dívida de um carro financiado. Enquanto os ativos colocam dinheiro no seu bolso, em contrapartida, os passivos tiram o dinheiro do seu bolso com obrigações que você tem que pagar. Eu espero que até aqui você tenha entendido a analogia pai rico, pai pobre, ativos e passivos. Mas qual que é a chave da riqueza que Robert Kiyosaki traz nesse livro? A chave da riqueza está em construir um portfólio de ativos. Quanto mais ativos você tiver, maior será a sua capacidade de gerar receita passiva com os seus ativos. Ao investir em ativos, você está construindo um futuro financeiro mais seguro e estável para você e para sua família. Quais que são os principais aprendizados do livro? Pai rico e pai pobre é simplesmente uma analogia que representam aquelas pessoas que investem em ativos e aquelas pessoas que só têm passivos na sua vida. E o objetivo é investir tanto em ativos que esses ativos te gerem uma renda passiva para cobrir os seus gastos. E qual que é o caminho para alcançar essa liberdade financeira que o livro Pai Rico e Pai Pobre de Robert Kiyosaki traz? Basicamente, ele divide em alguns quadrantes. A pessoa que é empregada, que troca o seu tempo por dinheiro. Aquela pessoa que já conseguiu aproveitar um pouco mais seu tempo e decidiu empreender. Só que muitas das vezes esse empreender pode ser uma prestação de serviço, que você está trocando seu tempo por dinheiro, só que colocando seu valor, conseguindo criar um branding em cima da sua marca, da sua prestação de serviço e ganhando mais com um mesmo tempo investido na empresa que você trabalhava. Então, esse é o empreendedor que presta serviço. Tem o empreendedor que vende produto. O empreendedor que vende produto, ele consegue uma escala maior. Da mesma forma que quem presta serviço, ele vai ter que investir em branding, vai ter que investir em todos esses outros pontos para que ele consiga aumentar a sua lucratividade. Mas quem saiu da parte do empregado para o empreendedor já deu um passo importante. Agora o próximo passo é criar negócios o suficiente que te gerem receita para investir em negócios de outras pessoas. Então, empregado, empreendedor e investidor. O Pai Pobre nos ensina que a riqueza ela é mais do que apenas pensar só sobre o dinheiro. É mudar a mentalidade e começar a pensar na liberdade de tempo e a capacidade de fazer as coisas que amamos e rentabilizarmos aquilo ali. Ao aplicar esses ensinamentos do livro, nós conseguimos dar alguns passos importantes rumo à nossa jornada de liberdade financeira. Mas lembre-se, aqui eu passei vários conceitos, mas a caminhada de 1000 quilômetros começa caminhando apenas um. Então pegue um desses conceitos e aplique na sua vida. Não deixe passar. Aplique. É através da execução que você irá aprender. Se você gostou desse vídeo, se inscreva nesse canal, deixe o like e não se esqueça de acompanhar os demais vídeos. E principalmente se você ama a verdade e odeia a mentira, é aí que você tem que se inscrever. Porque aqui o papo ele é prático, resolutivo e direto, sem nenhuma enrolação. Grande abraço e fiquem com Deus.